Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Porque vamos declarar em nome do Senhor Jesus que nós não iremos desistir de nenhum deles. Todos eles serão transformados em pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. Toda a nossa família, toda a nossa casa será transformada numa família que obedece ao Senhor. Então louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra dEle e de declarar com fé que toda a nossa casa servirá ao Senhor. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família e ainda despertar em você a fé de que é só orando uns pelos outros que nós seremos curados. Então, a partir do momento que você se inscreve nesse canal, você já está recebendo oração, você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração em nome do Senhor Jesus. É pela fé em nome do Senhor Jesus que todas as portas são abertas. Mas enquanto eu me posiciono aqui, minha irmã e meu irmão, para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 27 ao 35 do capítulo 4, que já é o finalzinho do livro de Levítico, então participe dessa corrente de oração, se inscrevendo nesse canal e nos compartilhando, e nos ajude compartilhando essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Dê lá o seu like e compartilhe e ative o sininho para você receber esse estudo todos os dias e no final tem a nossa oração de fé, em nome do Senhor Jesus. Mas veja que no final do capítulo 4 vai ser tratado sobre os pecados involuntários, ou seja, as ofertas de Ratá. Nós estamos falando sobre as ofertas de Ratá. Ofertas que eram oferecidas a Deus por pecados que eram cometidos sem que tivesse a intenção de cometê-los. E aqui fala sobre os pecados cometidos por cada indivíduo. E para expiar esse pecado, ele deveria trazer uma cabra sem defeito, onde colocaria as mãos sobre a cabeça do animal e o sacrificaria no lugar das ofertas queimadas. O sacerdote deveria pôr um pouco do sangue sobre os chifres do altar, sobre os 4 cantos, e o sangue deveria ser jogado nas bases do altar. A gordura do animal deveria ser queimada da mesma forma que era queimada a gordura das ofertas de paz, que era a gordura dos intestinos, dos rins, do fígado, e assim um sacerdote faria a expiação desse pecado. Entenda que o termo corban, ou melhor, sacrifício, em hebraico é corban. Este termo ele tem a sua origem etimológica, ou seja, a origem da palavra, no verbo lekarev, que significa aproximar, juntar, unir. Então, esta explicação é de máxima importância para a maneira de pensar, filosófica do povo judeu. Pois dessa forma nós conseguimos compreender o valor ético e moral dos sacrifícios. Por que se faziam sacrifícios naquela época? Para nos unir ao Senhor, para nos aproximar do Senhor, para nos juntar ao Senhor. E o sacrifício da oferta de elevação, ele vem para redimir os pecados cometidos pelos pensamentos, Pensou mal de alguém, desejou mal para alguém, tinha que se sacrificar. Os de paz expressava a tranquilidade existente na alma do homem, entre ele e Deus. Olha, eu quero ter paz com Deus, eu não estou conseguindo ter paz, tem algo que eu não estou conseguindo, eu tenho que oferecer esse sacrifício. Entendeu? Quantas pessoas aí que ficam em guerra contra o Senhor porque não entende a palavra de Deus, não entende as proibições do Senhor, não entende que tudo que o Senhor coloca ali como proibição é para o nosso bem, é para o nosso bem. Às vezes a pessoa fica chateada ali com o Senhor. Eu não entendo, é tanta regra, Não é isso. Se você ama o Senhor, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, você vai cumprir a lei, a palavra do Senhor por amor. É por amor. E o Espírito Santo de Deus vai te dar essa força, essa capacitação. Só acontece que você tem que querer. Você tem que desejar isso ardentemente na sua vida, minha irmã e meu irmão. Você tem que desejar ser santo, assim como Jesus era santo, assim como nosso Deus é santo. Santo é o nome do nosso Deus. Entendeu? Você não pode querer Deus servindo o Senhor de qualquer maneira. Não pode, não pode. Jesus teve morte de cruz para que você tivesse paz com o Senhor.
para que houvesse amizade entre você e Deus. E Deus não habita com o impuro, não habita. Você tem que entender isso, minha irmã. Você tem que entender isso, meu irmão. Já somos bem grandinhos, não é? De repente você tem 30 anos de igreja e não entendeu isso até hoje. Precisa entender, precisa. E a oferta de delito, né, que é a oferta pelo pecado, ela dava ao homem essa sensação de ser sacrificado. Então ele entendia, ele agradecia a Deus ali, porque ele falava: Senhor, eu entendo que era eu que tinha que estar no lugar desse novilho, no lugar dessa cabra, no lugar desse boi. E ele se arrependia. E a forma superior de oferecer um sacrifício é aquela pela qual o ofertante deve oferecer o sacrifício voluntariamente. Ou seja, um sacrifício trazido do fundo da tua alma. Porque ninguém pode obrigar o outro a se sacrificar, não pode obrigar o outro a se arrepender. Não pode obrigar o outro, nós não podemos obrigar ninguém a se aproximar do Senhor. Não podemos. Isso tem que ser algo do fundo da alma da pessoa, do querer da pessoa. Então, nós podemos pregar a palavra, nós podemos ensinar a palavra, mas obrigar não. E o olhar de Deus está o tempo todo para o nosso coração, minha irmã e meu irmão. E Ele sabe quando realmente nós queremos nos aproximar dEle. Quando nós realmente nos arrependemos por toda a nossa vida de pecado. Porque tem pessoas que, na verdade, elas não querem aproximar de Deus. Elas querem se aproximar das coisas que o Senhor tem para oferecer ou de tudo que carrega o nome dEle. Porque dá ibope, né? Não tem nem mais ibope, né, gente? Eu sou bem antiga. Dá likes, né? Dá likes. Se aproximar daqueles que carregam o nome do Senhor, da casa do Senhor, porque carrega o nome dEle. Então dá lá. Tô indo para a igreja, tira foto lá. Sai dali da igreja e vai para o motel. Eu não gostaria de falar essas coisas aqui, mas é muito triste isso. Muito triste. E quantas pessoas estão morrendo, mortas espiritual, estão morrendo espiritualmente por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas repetindo o que eu já disse aqui, esses sacrifícios involuntários se chamavam arratá. E ele era oferecido por faltas involuntárias, pela transgressão de algum mandamento da lei, como por exemplo ter recusado testemunhar sobre algum fato visto ou conhecido, como ter tocado em alguma coisa impura, por esquecimento, né? Por ter usado um objeto sagrado de forma errada e também por ter profanado um juramento. Às vezes a pessoa jurou e não conseguiu cumprir. Esse sacrifício era oferecido pelo pecador, involuntário, logo que ele se tornava conhecido da pessoa, né? A pessoa tomava consciência da sua transgressão e ia lá e sacrificava. Porque às vezes as pessoas cometem um erro e elas não têm noção de que aquilo é pecado. Mas a partir do momento que elas têm noção, que elas entendem que aquilo é pecado, elas têm que colocar a vida em ordem. Tem que se arrepender, tem que pedir perdão ao Senhor para que a vida ande, para que a vida continue, para que a pessoa não fique presa e para que o diabo não te acuse, minha irmã. Antes você não sabia, mas agora você sabe. Você sabe, então não faça mais. Se esforce para não fazer mais. E ele deveria confessar sua falta perante o sacerdote e que era encarregado do sacrifício, para perdoar os seus pecados, né? E o caráter altamente moral deste ato obrigava a pessoa a reconhecer a sua culpa e a ficar em paz com sua consciência. Esse é o caráter moral do sacrifício. É isso que os rabinos dizem. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Nós vimos aqui que o objetivo dos sacrifícios era nos aproximar do Senhor, era nos unir ao Senhor novamente, fazendo com que ficássemos juntos dele, né? E Jesus, ele cumpriu esse papel. Foi Jesus que nos aproximou do Senhor com seu sacrifício, se sacrificando por nós. Por isso, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é só por meio de Jesus que nós nos aproximamos do nosso Pai, que é o Criador de todas as coisas. Aquele mesmo Deus que tirou Israel do Egito, para que Israel pudesse anunciar o nome dele para todos os povos. E Moisés, ele anunciou que viria um profeta, semelhante a ele, mas que esse o povo tinha que obedecer, como forma de agradar o Senhor, não é? Então nós temos que orar, minha irmã e meu irmão, para que todos que nós conhecemos, para que todos que estão à nossa volta, venham conhecer o Senhor Jesus.
conhecer esse profeta que veio portando a palavra de Deus, porque quem vê Jesus vê o Senhor, e que vem obedecê-lo, ouvir o Senhor, porque ouvir e obedecer é a mesma palavra no hebraico, é Shema. Quem ouve, obedece, não é? E não importa o tipo de pecado que a pessoa cometeu, não importa. Mas ela ouvindo o Senhor, ela vai se arrepender e vai ter uma vida nova no Senhor. Uma vida nova. Porque às vezes nós não pregamos a palavra, não anunciamos a palavra, nem oramos pelos pecadores, porque nós mesmos de antemão já julgamos o pecado da pessoa. Para aquele ali não tem jeito mais não. Nem para aquela ali não tem jeito não. Não vai ter jeito. Tem sim. Porque se não houvesse solução, Jesus, o nosso Deus, não teria enviado o seu Filho amado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus, ele é onisciente, e ele sabe de todas as coisas antes delas mesmas acontecerem. Se não fosse Jesus, não fosse a solução, Deus iria falar: Jesus, não, vamos ficar pensando em outra forma, vamos deixar esse povo no sacrifício até a gente entender o que a gente faz por esse povo. Mas não, Jesus é a solução. Não importa o que a pessoa cometeu. Não importa, minha irmã, os erros que você cometeu com seu esposo, ou os erros que ele cometeu com você. Em Jesus tem o perdão. E depois que se faz o perdão, é uma nova vida. Você acha que esse povo aqui voltava para a tenda deles pensando no pecado? Não, não tem que pensar no pecado, não. O nosso Deus nos perdoou. Eu me arrependi e eu entendi o meu pecado, eu me arrependi, eu me reconciliei com o Senhor e agora é vida nova. É vida que segue, como diz aí no mundo, é vida nova. Andar em novidade de vida com o Senhor. E se você lembrar, por algum minuto você lembrar, é para você falar: oh meu Deus, como o Senhor foi bom comigo, como o Senhor é misericordioso, e assim como o Senhor é bom comigo, só pode ser bom com aquela pessoa que eu estou pensando, com aquele meu vizinho, com aquela minha vizinha, com aquele meu irmão, com aquela minha irmã, com um esposo, com um ex-marido, com um filho, com um neto. Só pode ser bom com todos, porque o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou, então só pode perdoar a todos os outros homens. Entendeu? Então vamos orar, é orar mesmo, em nome do Senhor Jesus. Às vezes você não tem como nem dialogar com a pessoa, nem pregar Cristo, mas ore com fervor, porque o Senhor levantará um profeta, Raquecíria, Ratessuri de Anassis, pelos 4 cantos dessa terra. O Senhor pode levantar um profeta, uma profetisa, que vai falar com seu filho, em nome de Deus. Que vai falar com a sua filha, em nome de Deus. E ele vai entender. Vai falar com seu esposo, em nome de Deus. E eles vão entender que é o Senhor falando com eles. E quando nós entendemos que é o Senhor que está falando conosco, nós obedecemos, verdadeiramente nós obedecemos. Nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Então ore para que o Senhor venha cercar o seu ente querido e arrumar pessoas para falar em nome do Senhor com eles, de maneira que eles se arrependam, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então vamos orar? Vamos orar, minha irmã e meu irmão. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como nós aprendemos hoje na Tua Palavra, Pai querido, e estudamos, Pai querido, na Tua Palavra. O Senhor é o Deus da misericórdia, Pai, o Senhor é o Deus da bondade, Senhor. O Senhor é o Deus que perdoa sempre, Pai. E te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é a nossa salvação. E te pedimos, Pai, como igreja, eu te peço como igreja, Pai, não somente pela minha vida, por toda a minha casa, por toda a minha família, por toda a minha parentela, mas por todos esses meus irmãos que estão com o nome arrolados no relógio mundial de oração, por todas as intercessoras e seus familiares. Eu te peço, meu Pai querido, pela tua misericórdia, que o Senhor levante servos e servos, profetas e profetisas, até mesmo anjos do Senhor, Pai querido, que vá de encontro a cada familiar nosso, Pai, para pregar para eles a palavra da salvação.
Que o Senhor vá de encontro, Pai, a essa irmã, dessa minha irmã querida, Pai, que está ali convalescendo, Senhor. Nós não sabemos se ela está nos seus últimos dias. Nós não sabemos, Senhor, não sabemos. Porque quem sabe dos nossos dias é o Senhor. É o Senhor que escreveu todos eles, é o Senhor que contou todos eles. Mas que o Senhor envie profetizas até ela, que o Senhor envie os seus profetas até ela, que o Senhor envie teus anjos, que o Senhor coloque uma mensagem na televisão, seja no rádio, mas que ela possa, Senhor, ouvir a palavra da salvação. E que ela possa entender que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. E que ela possa ser salva pelo Senhor. Que todas as orações que foram feitas por ela aqui nesse ministério, que foram feitas pela irmã dela, Pai, que te conhece há tanto tempo, Senhor, que possam ser ouvidas e atendidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha misericórdia, Pai. É só a tua misericórdia, Jesus, é só a tua misericórdia. Quando nós abrimos os nossos lábios, Pai querido, nós queremos que nossas palavras sejam agradáveis. O Salmo 19 diz que agradáveis são as palavras do Senhor. São mais refinadas, são mais agradáveis do que o ouro, mais desejáveis do que o ouro. Então que as palavras que saem dos nossos lábios sejam palavras agradáveis ao Senhor. E eu quero, Pai, sempre te pedir misericórdia. Misericórdia pelas nossas vidas, pelos nossos familiares. Misericórdia, Senhor, por essa irmã que está me ouvindo. Misericórdia pelos seus filhos, Senhor. Por esses filhos que estão nas drogas, por esses irmãos que estão nas drogas, está ali dependente, Senhor, do álcool. Esse irmão, Pai, essa irmã que já não aguenta mais ver esse irmão tão dependente, Senhor. Tão dependente desse álcool, Pai, destruindo o corpo dele, mas também destruindo emocionalmente essa família, Pai. E ontem eu disse para ela, não deixa esse mal que está nele te destruir, te afetar mais do que já está te afetando. Mas até quando, Senhor, eu te perguntei, até quando essa família vai sofrer desse jeito, Pai? Por esse demônio que está subjugando essa família, usando esse rapaz para subjugar essa família, Pai. E quantas outras famílias estão sendo subjugadas por esses jovens que estão nas drogas, por essas filhas que estão na prostituição, por esses filhos que estão na prostituição. Quantas, Pai? Tende misericórdia dessas mães que choram, dessas irmãs que choram, dessas esposas que estão chorando por seus maridos, Pai, que estão fora de casa, que estão dominados pelo espírito da sensualidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, levante teus servos, levante tuas servas, levante teus profetas, tuas profetisas, Pai, para falar com esse povo. Levante anjos, Pai. Senhor, se eles ainda não tiveram visão de anjos, que eles possam ter. Mas levante anjos para tirar eles do caminho do mal. Se os pés deles não conseguem desviar do mal, desvie o mal do caminho deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas eu te peço misericórdia, Pai. Salva, Senhor. Salva as nossas famílias, Senhor. Salva toda a nossa parentela, Senhor. Livra do fogo do inferno, Pai. Todos os dias eu tenho te pedido, livra do fogo do inferno. Não nos deixe sofrer o mal que está nesse mundo, Pai. A violência que está nesse mundo, Pai. A perversidade que está nesse mundo. A maldade que está nesse mundo. Mas também não nos deixe sermos praticantes, Senhor. Praticantes da maldade. Praticantes da imoralidade. Praticantes, Senhor, da violência, Pai. Não nos deixa, Senhor. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam agradáveis ao Senhor o tempo todo. Jesus, o Senhor era um filho que dava prazer ao Pai. Então nos ajude a te dar prazer, Senhor. Nos ajude a te dar prazer. Nos ajude a sermos parecidos contigo. Que sejamos renovados cada dia mais com teu Espírito Santo. Cada dia mais com teu Espírito Santo. Senhor, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Dê ordem aos teus anjos para limpar toda a nossa casa, guardar nossas portas, nossas janelas, colocar anjos nos portões da nossa casa, impedindo que pessoas más, pessoas perversas, pessoas feiticeiras, pessoas invejosas, entrem para dentro dos nossos lares e contamine a nossa família, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não deixe pessoas perversas, filhos da perversidade, aproximar de nós, tocar
tocar nem sequer no fio do nosso cabelo, nem sequer no fio do cabelo das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e nem sequer tocar em nada daquilo que nos pertence, porque tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos vem do Senhor, Pai, e nós te damos graças, nós te damos honra, Pai, nós te damos glória, Pai, por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda a nação de Israel com miríades de anjos, Pai, envia para lá miríades de anjos, que cada soldado receba e perceba a presença dos teus anjos com eles, Pai, nessa guerra, em nome do Senhor Jesus, e que a vitória possa ser de Israel, em nome do Senhor Jesus, e que essa guerra, que os dias dessa guerra já possam ser determinados pelo Senhor, que haja uma declaração no céu, Pai, do fim dessa guerra, e declarando que a vitória é de Israel, porque a terra é de Israel, porque foi o Senhor que assim determinou. Então que prevaleça a tua vontade, que prevaleça a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e adestra as mãos de Israel, de todo Israel, para a batalha, e fortalece as mãos de todo intercessor de Israel para a batalha, e nos defenda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos defenda-nos, Pai, com miríades de anjos, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, abençoe todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, Pai, na Europa, na Ásia, na África, na Itália. Livre eles de toda perseguição, de toda doença, de toda peste, de toda praga, de toda fome, de todo espírito de destruição, em nome do Senhor Jesus. Afasta da nação brasileira todo espírito de morte, todo espírito de destruição, todo espírito de guerra, todo espírito de peste, todo espírito de praga, todo espírito de corrupção, Pai. Age no coração, na mente desses políticos, Pai. Dê para eles bondade, Pai, benignidade. Ensina a eles, Pai, a andar por um caminho que é justo, por um caminho que é reto. Tira deles todo espírito de perversidade, todo espírito de crueldade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, destrona, Pai, da nossa nação todo esse espírito de Herodes, todo esse espírito de Nirode, em nome do Senhor Jesus, que quer estabelecer cidades sem a presença do Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixe, em nome do Senhor Jesus. Santifica o povo brasileiro, Pai. Fortalece a tua igreja que está aqui no Brasil. Que a sua igreja que está aqui no Brasil seja uma igreja santa, Pai, para ser uma igreja forte. Tenha misericórdia desses pastores, Pai. Tira esse espírito de contenda deles, Pai. Tira esse espírito de briga deles, Pai. Esse espírito de contenda que não vai levar a igreja a lugar nenhum, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de divisão do nosso meio, Pai. Nós precisamos ser unidos em teu nome, Pai, em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica todos os grupos de intercessão que existe, a começar do relógio mundial de oração. Sem santificação nós não te veremos, Pai. Sem santificação não teremos milagres, não teremos, Senhor, abertura de portas, não teremos curas, Pai. Então tenha misericórdia de nós, tira de nós todo espírito de discórdia. Tira, em nome do Senhor Jesus, tira, Pai, tira de nós todo espírito de imoralidade, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Pai, como igreja, para que sejamos uma igreja forte, em nome do Senhor Jesus, uma igreja que verdadeiramente glorifica o teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe, Pai, as nossas famílias, nos lava, abençoe e santifica os casamentos dessas minhas irmãs, Pai, que sejam casamentos santos, Pai, casamentos sem mancha, sem adultério, sem mácula, Pai, em nome do Senhor Jesus, casamentos sem vergonha, sem nenhum tipo de vergonha, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos cura, Pai, nos lava, tira do nosso corpo toda doença, toda enfermidade, Pai, toda desordem que estiver acontecendo no nosso cérebro, no coração, no sangue, Pai, nas artérias, nas veias, nos órgãos, Pai. Cura todo tipo de câncer, Pai. Câncer de próstata, Pai. Câncer de ovário, câncer do estômago, Pai. Câncer do pâncreas, Pai. Câncer do intestino. Cura, Pai. O Senhor é poderoso para curar. Cura esse câncer da tireoide, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura. Queremos ter saúde, Pai. Saúde para te servir. Saúde para te louvar. Cura, Senhor, todo problema respiratório, Pai. Dê saúde, fôlego nos pulmões, fôlego para declarar todos os dias que só Jesus Cristo cura, salva e liberta. Tira todo esse cansaço, Pai, cansaço dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus.
Coloca novamente fôlego nas nossas narinas, Pai. Não nos leve estando nós na metade dos nossos dias, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. E tenha misericórdia dos nossos idosos. Fortalece eles, Pai. Dê saúde. Te afasta deles todo espírito de demência, todo espírito de Alzheimer, todo espírito, Senhor, de letargia. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Mas nos sara, nos limpa, nos cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus e nos salva, Pai querido, que nos leva, Senhor, em paz, em segurança em todos os lugares que nós formos, Pai, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que nós não venhamos, Senhor, ser contaminados pela impureza que estiver naquele local, e que a presença dos teus anjos esteja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus, o único digno de ser louvado, de ser adorado, Pai. Faz, Senhor, faça maravilhas no nosso meio, Pai. Que o seu sobrenatural nos alcance, que o seu sobrenatural alcance as nossas famílias, Pai. Que o seu sobrenatural alcance a nossa vida financeira, Pai. Prosperando esses irmãos, Pai. Prosperando a nossa vida financeira, fazendo um milagre financeiro, Pai. Para que possamos ser cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes da tua obra, Pai, na tua obra. Dizimistas fiéis, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. Esses que trabalham com vinda, que possam prosperar. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Nos dê cada vez mais inteligência, criatividade. Essa irmã que está esperando a aposentadoria, que possa alcançar, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de falência, de demência, seja destronado da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê um fim de semana abençoado, um Shabat abençoado, um dia de descanso, Pai, verdadeiramente na tua presença, Pai. E não nos deixe esquecer que haverá um dia de descanso de todas as coisas, de todo o mal, que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te amamos, Jesus, que sejamos cheios do teu Espírito Santo, que cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo possam ser cheias do teu Espírito Santo, cheias de dons do Espírito Santo, mas também transformadas pelo fruto do teu Espírito, cheio de amor, de bondade, benignidade, domínio próprio, pessoas realmente que têm um caráter do Senhor, a começar de mim, Pai, a começar de mim, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse ministério, que você se inscreva, porque a partir do momento que você se inscreve, você está fazendo parte dessa grande corrente de oração e está recebendo oração todos os dias, juntamente com a sua família. Um beijo, fique com Deus, amo você. E no domingo nós temos a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, mas eu volto com o nosso estudo de Levítico na segunda-feira, se o Senhor assim permitir. Um beijo, fique com Deus.